Sirene de polícia também. Essa é uma invenção dos seres humanos lá na época das cavernas. A música, a arte, é um espaço ficcional, imaginário que a gente criou para brincar com essa capacidade do organismo humano, que é imaginar e transcender a realidade, tá ligado? Eu não preciso trabalhar única e exclusivamente o que tem à minha volta, tá ligado? O que é concreto. Eu posso ir para o simbólico, eu posso sair dessa objetividade, porque o ser humano tem uma capacidade, pelo menos até agora, a gente não entendeu como ela opera em outras espécies. Mas o fato é, a gente consegue criar metáforas e juntar razão e nação. Tá? Então eu posso me basear no que eu tenho aqui no meu alcance para imaginar como a vida poderia ser. Dito isso, meu parceiro, isso aqui eu estava explicando só o primeiro campo, tá? Esse foi o instrumental. O segundo é lírico, mano. O segundo é poético. O segundo é a letra. A letra conversa com o nosso cérebro, tá ligado? Principalmente se ela estiver na sua língua mãe, mas num só. Você pode entender a composição em outro idioma também. Então a música ela opera nesses dois campos e é interessante pensar aqui numa brisa que é uma das coisas mais loucas que eu acho, assim, que eu acredito demais. Caso, meu trabalho é fazer rima. Pessoas falam pra mim, essa rima me curou. Essa rima mudou alguma coisa dentro de mim. Então, através da densidade poética que eu consigo construir, eu consigo de alguma forma reorganizar a percepção das pessoas a partir da realidade delas, principalmente se ela for parecida com a história da minha vida. Então eu sou o quê? O cara preto, de cabelo crespo, da zona norte de São Paulo, uma realidade de muita escassez, periferia. Vários de vocês conhecem essa realidade muito bem. E aí, você consegue sintetizar isso em um grupo de palavras, tá ligado? Que faz sentido. Porque na verdade, assim, a gente é viciado em sentir, né, mano? A nossa, como eu posso dizer, superioridade, não sei se é a palavra, mas a nossa superioridade ante a máquina, exatamente nesse lugar, né? Sentimento. E a gente é um animal emocional, a gente batizou a nós mesmos de sapiens, que é sábio, e chamou o homem de animal racional, mas a verdade é que a gente é emocional, né? Tá ligado? Essa emoção que é a matéria-prima de um trabalho que nem o nosso. Saca? Peguei a visão. Você toca nesse lugar, vai abrindo janelas. E esse filme, vamos dizer assim, ele se passa dentro do espectador. A mesma coisa que nossos antepassados faziam nas cavernas. Os caras sentavam com as minas e as crianças em volta de uma fogueira no final da noite e ia contar histórias sobre os bichos que eles enfrentaram, sobre existir ou não uma entidade que cria o trovão ou que faz a água correr. Inclusive isso também tem uma coisa que é muito louca, né? Por que a gente tranquiliza quando a gente ouve som de água? Tranquiliza quando a gente ouve som de água, porque água sempre significou vida na história da humanidade. Então, se eu encontrei água, pensa na realidade dos caçador-coletor, milhões de anos atrás. Se eu encontrei água, eu posso sobreviver nesse lugar. Isso se tornou uma característica tão profunda da nossa cognição a partir do nosso sistema auditivo, que até hoje, que a gente tem água na torneira, no copo, na garrafa, a gente sabe onde encontrar água, não é mais uma tensão. Quem ainda se sente aliviado quando a gente escuta o som de água corrente. E tudo isso é só sensação, mano. Que é um código que vai para nossa memória, né? A memória dessa tranquilidade. Pode crer. Mano, a real, né? Foda isso, né? Mas assim, o que é um prompt? Isso é uma pergunta pra você, Thiago. O que é um prompt?
A prompt é a descrição de um imaginário, mano. É a construção de um código, né? Programar uma ideia. Sim, programar uma ideia. Descrever sobre, né? Particularmente, eu acho a palavra prompt feia. Eu também acho horrível. Eu acho a palavra prompt horrível. Eu prefiro, por exemplo, escrita. É. Mas eu não vou convencer agora bilhões de pessoas que o certo devia ser escrito. Então vamos falar prompt mesmo. Para Prompt entender é mais bom. rápido. Prompteiro. Prompteiro somos nós. O que o nosso código genético faz, mano? Ligado? Ele tem um sistema muito bem codificado, mano, onde tá tudo muito bem promptado dentro de nós. O sistema opera conversando com, tipo, você não precisa pensar como mandar o nutriente, o Chico tá foda hoje aqui, ó. Você não precisa pensar em como mandar o nutriente que você ingeriu pro lugar certo, tá ligado? Seu organismo vai fazer isso, você vai ter que só confiar na vida e acreditar que depois que você comeu sua refeição, esses nutrientes vão achar o caminho certo. Essa é uma programação muito foda. Então a maior geradora de prompt mesmo bonito é a natureza, tá ligado? Porque não só faz isso, como faz isso sem deixar uma pegada, tá ligado? E acho que esse é o nosso grande desafio nesse momento. Sim. Tá? Chamar, promptar, as possibilidades vão ser infinitas, mano, principalmente pessoas que vêm de uma realidade como a nossa. Por quê? Nós temos uma especificidade que até então foi muito pouco valorizada. Valorizaram diplomas, valorizaram origem, valorizaram dinheiro. Nós temos uma capacidade, mano, legítima de resolução de problemas em cenários complexos. A gente resolve na vida real desde muito cedo. Sem estrutura, às vezes sem cabeça, sem condições, sem apoio, saca? Tudo isso é, inclusive, novo na nossa realidade, né? Alguém buscar você e falar, tipo, putz, mano, isso aqui pode te ajudar, isso aqui pode ser importante, isso aqui pode investir na sua parada, sabe? Tudo isso é recente no nosso universo, sobretudo nessa escala, tá ligado? Agora eu me perdi nas ideias também, falei pra caralho. Não, tá lindo. Vocês têm alguma pergunta sobre composição imaginária, dentro do que a gente estava estudando?